Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de react, certo? Eu me chamo Anderson, pra você que ainda não me conhecia. E cara, vamos estar reagindo aqui mais uma vez ao canal Nerd All Stars, certo? O link original está na descrição. Mas antes de começarmos o react em si, velho, vocês já sabem, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e não esquece de sugerir aí mais vídeos do canal Nerd All Stars e de outros canais aqui pra mim estar reagindo também, beleza? Sem mais, meus queridos, vamos estar reagindo aqui a Guerra Civil, história completa aí, o remake, né, pelo canal Nerd All Stars, como eu já falei. Mano, eu não sei se essa Guerra Civil aqui que aconteceu nas HQs, se é a mesma história que rolou nos filmes, tá ligado? Mas vamos assistir aqui, vamos aprender mais uma história aí. E se for a mesma história dos filmes, com certeza deve ter aqui uma parada diferente, que nas HQs é de onde eles tiram para fazer os filmes, beleza? Sem mais, vamos estar reagindo aqui, vamos aprender um pouquinho mais sobre as HQs. Isso aqui tá trouxa. Porra é essa? Então é isso, rapaziada, sem mais, vamos estar assistindo aqui junto comigo. E se você já viu essa história também, mano, não se importe com isso, vamos assistir junto comigo. Vamos ver aqui o que é que eu vou achar, beleza? 1, 2, 3 e play! Nerd Fala, All galera. Stars. Hoje é dia de Guerra Civil. Ah, é a mesma parada do filme mesmo. É uma história da Marvel escrita pelo Mark Millar e desenhada pelo Steven McNiven no ano de 2006. O governo dos Estados Unidos quer registrar os heróis depois de uma tragédia. E o Homem de Ferro apoia essa ideia, mas o Capitão América é contra esse registro. O que acaba levando os heróis a se dividir e entrar num conflito entre eles, criando uma guerra civil. Nessa época, abrangeu praticamente todo o universo da Marvel e fez parte de quase todas as histórias mensais de todos os heróis, que caminharam rumo ao evento principal e durante a guerra se estendeu por vários tie-ins, as histórias paralelas da principal. A Guerra Civil acontece em sequência de algumas outras histórias, como por exemplo Vingadores A Queda e Dinastia M. Então, para aumentar o seu conhecimento sobre o que está acontecendo nessa época, seria bom você ler essas duas histórias antes. Mas espera aí, eu já não vi essa história por aqui nesse canal antes? Eu já vi. Vingadores A Queda e Dinastia M também, eu já fiz o react. Caso vocês ainda não tenham visto, velho, eu criei uma playlist aqui no canal, certo? Desses reacts do Nerd All Stars aqui. Se você curtir aí, mano, vai lá e confere aí a playlist, beleza? Histórias que eu acho ótimas e que merecem ser relançadas numa qualidade melhor, né? Vão ser 6 vídeos de remake por enquanto, que eu programei para que seja um vídeo extra a cada 15 dias aqui aos sábados. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Então tem bastante remake aí no canal dele. Deixa seu like e comenta se você gostou dessa ideia desse remake. Me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição. Por lá eu aviso essas coisas. O pessoal do Twitter, por exemplo, já sabia desse remake faz tempo e sabe até quais vão ser os 6 vídeos. Mas agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Antes da história principal, você tem que saber algumas coisas importantes. Os Illuminates da Marvel é um grupo dos mais importantes, influentes e inteligentes heróis da Marvel. O grupo é composto pelo Homem de Ferro, o Professor Xavier, o Pantera Negra, o Namor, o Raio Negro e o Doutor Estranho. Então não vai e ser eles igual são aos filmes, responsáveis não, por mano. manter a paz na Terra. O Tony Stark convoca uma reunião com eles para apresentar a proposta de registro, que já está em andamento no governo. Mas ele sabe que isso pode acabar gerando um grande conflito entre os heróis. E por isso, ele diz que o Hulk é uma peça muito poderosa para ficar no meio dessa guerra. O Hulk tinha acabado de passar por um evento, onde numa luta dele contra o Coisa, acabaram destruindo metade de Las Vegas. A diferença Então de tamanho deixar dos ele dois, solta do não era Hulk uma pro boa Coisa. ideia num possível conflito. Eles resolveram então enviar o Hulk numa missão espacial, que na verdade era um truque para tirar ele da Terra e enviar para um planeta afastado e isolado. É a partir daí que se desenvolve a saga Planeta Hulk, que já tem vídeo aqui no canal e vai ter o link aqui na descrição.
Enquanto isso acontecia, em Asgard, o Thor tinha acabado de passar por um conflito com o seu irmão Loki, que gerou o evento Ragnarok, o fim e a morte de todos os deuses, inclusive a do Thor, que também tem vídeo aqui no canal. Caraca, Sabendo velho. dessas informações, a história da Guerra Civil começa com um grupo de adolescentes que tem um tipo de reality show onde eles tentam se aparecer e fazer coisas para chamar a atenção e aumentar a audiência do seu programa. Então eles encontram alguns vilões numa casa e vão lá para invadir, mas esse ataque dá muito errado, já que eles são vistos antes e são muito inexperientes lutando contra alguns vilões mais poderosos que eles, Pois é, como né, velho? o Nitro, um personagem que tem a habilidade de se explodir e consequentemente explodir as coisas em sua volta. Ele tenta fugir dali e no meio da perseguição ele se explode e destrói mais de 6 quarteirões, matando todos os civis inocentes que viviam nessa região e inclusive afetando uma escola infantil, matando todas as Aí deu crianças B.O., que velho. estudavam ali. Os Vingadores se juntam com o Quarteto Fantástico e com o que sobrou dos X-Men para ir ajudar com os sobreviventes e com os escombros. É feita uma missa em homenagem aos mortos nesse ocorrido, e na saída da igreja, a mãe de uma das crianças que morreu confronta o Tony Stark, inclusive cuspindo no rosto dele, Isso não foi um cuspe não, isso foi uma teia de tudo aranha. foi culpa Vocês deles, viram aí? que os heróis não têm responsabilidade pelos seus atos e pelas suas consequências. O que faz o Tony ficar bem pensativo e preocupado com esse assunto. Todas essas mortes foram o limite para o governo de aguentar os heróis à solta, fazendo o que bem entendem, destruindo coisas e até matando inocentes por consequência. O que começa a gerar um grande conflito entre a população e os heróis, até que é anunciada a criação de uma lei de registro, onde Pode todos crer. os super-heróis têm que passar os seus dados, e o governo vai ter um banco com essas informações, meio que fazendo dos heróis funcionários do governo, respondendo diretamente a eles. E quem se recusar a fazer esse registro vai estar infringindo uma lei e se tornando criminoso aos olhos da justiça, sendo caçado e preso. O conflito entre os civis e os Assim, rapaziada, pausa aqui rapidão, né? Minha opinião sobre esse lance aí, velho. Assim, eu acredito que esse registro deveria ser realmente efetivado, né? Deveria existir realmente um controle sobre os super-heróis aí, porque pra não ficar uma coisa tão banal, tá ligado? Ah, eu tenho poder, eu faço o que eu quero. Realmente, uma pessoa com super-heróis com registro, aí fica uma parada mais controlada, tá ligado? Realmente pra se ter um controle. Até porque o lado dos civis normais que não tem poder nenhum é o lado mais fraco, tá ligado? Então eles precisam realmente ter uma parada pra ter esse controle sobre os heróis aí, sobre essas pessoas que têm as habilidades. Mas aí já pega eles pra meio que tornar eles como funcionários deles, tá ligado? Aí eu já acho uma parada mais embaçada, que eu acho que tenho quase certeza que foi isso aí que eles não gostaram, tá ligado? Em você meio que servir a umas autoridades e tal, não sei o que. Essa parada realmente é muito complicada, mas que deveria haver o registro. Eu acho isso daí totalmente compreensível também, velho. Mas vamos embora, vamos dar o play aqui e vamos prosseguir com o resto da história, que tá bastante interessante. Bem mais coisas aqui, se não me engano, do que teve no filme, inclusive, velho. heróis é evidente depois dessa tragédia, onde a porque gente eu não lembro quase consegue nada ver do filme. bem isso quando o Johnny Storm, o Tocha Humana, tenta entrar numa boate e acaba sendo abordado e até espancado pela população. Isso faz com que o Reed Richards, o Senhor Fantástico, repense melhor essa ideia do registro e acaba apoiando o governo e se juntando ao Tony Stark e ao Hank Pym para fazer com que essa lei realmente funcione. É convocada então uma reunião no edifício Baxter com todos os heróis, e ali a gente já começa a ver um conflito sendo criado entre alguns que são a favor e outros que são contra a ideia do registro. A Maria Hill, a chefe da SHIELD na época, convoca o Capitão América para uma reunião com a intenção de ter o apoio dele, para que ele apoie e fique do lado do governo. Mas o Capitão América é totalmente contra essa ideia, ele não quer esse registro dos heróis, ele não quer que os heróis sejam um funcionário do governo e prefere que os heróis sejam livres para poder ter suas boas ações quando querem e não quando Sim. são obrigados. E por causa disso, a Maria Hill se volta contra o Capitão América e ordena que os soldados ataquem ele. O Capitão América consegue fugir,
mas ele se torna um foragido. Agora escondido, o Capitão América começa a recrutar alguns heróis foragidos também para se unir em um grupo e conseguem um galpão como esconderijo cedido pelo Nick Fury para que eles juntem os renegados. E a partir dessa noite, definitivamente começa a vigorar a lei de registro dos heróis. Enquanto isso, o Reed Richards trabalha num projeto do Tony Stark, junto com o Hank Pym, no chamado Projeto 42, que seria uma super prisão para onde seriam mandados os heróis que se recusarem a aderir ao registro. E é aí que começa uma grande caça aos mascarados. Tinha como eles fazerem isso de outra forma, o Peter Parker, o Homem-Aranha, é praticamente um funcionário do Tony Stark. Inclusive, ele presenteia o Peter com uma armadura nova de Homem-Aranha, mais tecnológica e com patas extras. Então o Tony consegue convencer ele a revelar sua identidade numa transmissão ao vivo para todo mundo. E numa das cenas mais memoráveis de Guerra Civil, o Homem-Aranha tira a sua máscara em rede nacional e revela que seu nome é Peter Parker. E ele é o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade. A equipe do Capitão América passa a se chamar Vingadores Secretos, vivendo escondidos e disfarçados. Mas eles querem continuar atuando na cidade, tentando fazer o bem, mesmo foragidos. Sim, eles são acionados para ir até uma fábrica supostamente em chamas, mas quando eles chegam lá, descobrem que é uma emboscada do Homem de Ferro para confrontar eles. As duas equipes ficam frente a frente. O Tony começa a conversar com o Capitão América, tentando convencer ele a se entregar de forma pacífica, por tudo que eles passaram juntos esse tempo todo. Mas o Capitão se recusa e é aí que começa uma grande batalha entre os dois lados. De repente, no meio dessa briga, aparece o Thor. O verdadeiro tinha morrido no Ragnarok, mas esse aí na verdade é revelado depois que é um clone do Thor que foi criado pelo Tony Stark. Inclusive o nome desse clone é Ragnarok. O problema é que esse clone é tão poderoso quanto o Thor original, mas ele não tem a consciência do Thor original. Então, no meio da batalha, o Ragnarok ataca e mata o Golias, atravessando um golpe no meio do peito dele. Nesse momento, todo mundo fica espantado, eles não esperavam por isso. Aquilo estava virando uma guerra, mas no fundo, eles eram todos amigos e chegar a matar um amigo foi o limite para os heróis, e isso afeta vários deles. Inclusive, a Sue Storm, que era do lado do Homem de Ferro, cria um campo de força invisível nesse momento, fazendo com que os Vingadores Secretos consigam fugir para evitar mais mortes. A partir desse momento, todos os heróis começam a se questionar se o que eles estão fazendo é certo. Independente do lado que eles estão, eles se questionam se isso realmente era necessário, essas guerras e batalhas. O Tocha Humana e a Sue Storm acabam se rebelando também por não concordar com as ideias do Homem de Ferro e passam pro lado do Capitão América. E isso afetou muito o Homem-Aranha. Ele ficou muito abalado e começa a ir contra as ideias do Tony Stark. Só que a conversa começa a ir para um lado não tão amigável e eles acabam brigando. Mas o Homem-Aranha consegue fugir. Nesse momento, o Tony Stark revela uma nova iniciativa para capturar os heróis renegados. Ele criou os novos Thunderbolts, um grupo de vilões que agora trabalha no governo para reduzir a sua pena. Ele envia 2 desses vilões atrás do Homem-Aranha, agora que ele se voltou contra a equipe. E quando os vilões encontram o Aranha nos esgotos, começa uma batalha onde o... Tá vendo, velho? Então o causador disso tudo foi o Homem de Ferro. Ele acabou se tornando do lado contra os heróis. Nesse momento aparece o Frank Castle, o Justiceiro, para salvar o Aranha e matar os 2 vilões. O Justiceiro então aparece no quartel dos Vingadores Secretos com o Homem-Aranha nos braços, todo ensanguentado, quase morto, pedindo por um médico para salvar a vida dele. Um tempo depois, com a ajuda do Justiceiro, eles conseguem invadir o edifício Baxter para roubar a planta dessa prisão na zona negativa, a Projeto 42. Eles conseguem e o Frank volta com a planta. Mas nesse momento aparecem 2 vilões no quartel do Capitão, falando que já que o Tony Stark tem os vilões do lado dele, eles querem fazer parte da equipe do Capitão América. Só que nessa hora, o Justiceiro não quer nem saber e dá um tiro na cabeça de cada um, matando eles.
Ah, Por causa porra. disso, o Capitão América, mesmo todo machucado, ele se levanta e começa a socar o Justiceiro, porque ele não deveria ter feito isso, já que o Capitão é totalmente contra matar outra pessoa. Só que o Justiceiro não reage, ele não revida, e quando é questionado o porquê disso, ele diz que, contra o Capitão, não. Mostrando o respeito que ele tem pelo Capitão América, Caraca, mas mano, mesmo da assim, hora, velho, o ver isso. Justiceiro é banido da equipe. O Pantera Contra o Negra e a Capitão, não, Tempestade, moral que da estavam porra. casados nessa época e não queriam se meter nesse assunto do registro, se unem aos Vingadores Secretos depois da morte do Golias, já que o T'Challa era muito amigo dele e ele deve isso ao seu amigo. Com a planta da prisão em mãos então, a equipe dos Vingadores Secretos vão até lá para salvar os heróis que já foram presos, mas assim que eles chegam, são confrontados pela equipe do Homem de Ferro que estava esperando eles. E então começa Stark uma foi um nova batalha. banana aí, Mas a velho, na equipe minha do Homem de opinião, Ferro é claro. muito maior e mais poderosa que a equipe do Capitão América. Mas eles conseguem liberar todos os amigos presos ali. E isso equilibra um pouco as coisas para a batalha final. Oxe, o No meio Sentinela dessa tá fazendo o que guerra, ali? eles descobrem que isso já era parte do plano do Caraca. Tony Stark para atrair e capturar todos os heróis de uma só vez ali na prisão. Então, com a ajuda do manto, eles são transportados para fora do prédio e a batalha segue no meio da cidade. Nesse momento, até o Namor, que também não queria se meter nesses assuntos, surge para fazer parte da batalha. A guerra lado de quem? continua, todos os heróis brigando entre si, Ele falou no o começo, eu nem Quarteto me liguei. Fantástico brigando entre si, todo mundo participando numa guerra no meio da rua. E o Capitão América começa a lutar e a enfrentar diretamente o Homem de Ferro. E com a ajuda do Visão, ele desativa a armadura do Tony Stark. Boa. A partir daí, o Capitão começa a espancar o Tony. Ele tá ali quase derrotando o Homem de Ferro. Mas nesse momento, alguns civis surgem e começam a segurar o Capitão América para que ele não faça isso. O Capitão diz para eles se afastarem, que ele não quer machucar as pessoas, mas eles dizem que já é tarde para isso. E mostra como essa guerra entre os heróis afetou a cidade, destruindo uma boa parte ali. Nesse momento então, o Capitão América para e reflete que ele não está lutando por uma causa, ele não está lutando pela sociedade, ele está só lutando. E ele não quer isso. Então ele para e se rende, e isso acaba fazendo com que todos os outros da equipe dele também se rendam. A grande maioria consegue fugir, mas alguns acabam sendo levados presos também na prisão 42. Com o tempo, a cidade se reergue. O Tony cria vários grupos de heróis para cuidar de todas as partes do país para manter a paz. E no final a gente vê o Tony junto com aquela mãe da criança morta no começo da história que tinha cuspido nele. E ele explica o porquê do nome Projeto 42. Essa foi a 42ª ideia de 100 que eles tiveram para tentar resolver a situação com a população depois da morte do filho dela. E ele espera que a paz se mantenha por um bom tempo. E é desse jeito que acaba a história. Mas ainda Caraca, tem mano, algumas que consequências confusão, da velho. guerra que pra mim encerra melhor esse arco. Durante a transferência do Capitão América de uma prisão da SHIELD para outra, ele é baleado por um atirador misterioso que depois acaba sendo revelado que era o Ossos Cruzados. E também toma um outro tiro Não sei quem fatal é esse. pela Agente 13, que estava sendo manipulada pelo Caveira Vermelha. Com isso, o Capitão morre. E a gente vê o Tony ao lado do corpo dele falando que, com todas as consequências, com tudo o que eles sofreram, a guerra não valeu a pena. Isso é visto no arco A Morte do Sonho, que é sequência direta de Guerra Civil, que pra mim seria o real Massa. desfecho dessa saga. E é desse jeito que acaba a história. É uma das melhores histórias da Marvel, Caraca, na velho, minha que opinião. história Por toda a louca, profundidade que ela traz, todo o seu lado filosófico. Não tem um vilão aqui. Tem uma diferença de ideias, onde não tem certo ou errado. Se você parar pra pensar, os dois lados têm razão em certos pontos. E Sim. todos os argumentos têm sentido. O Capitão América sempre foi o queridinho dos Estados Unidos, o aliado e o símbolo da justiça. Mas aqui ele fica contra os ideais do governo e é caçado, sendo considerado um foragido. E essa quebra de paradigma, que é algo empolgante, que tornou o Capitão um personagem muito mais interessante do que ele já era. O roteiro é muito bem desenvolvido e te faz pensar bastante.
Inclusive gera bastante discussão entre amigos até. Gera, a arte gera. é fantástica, o Steven McNiven é um dos meus artistas favoritos. Lembrando que, velho, eu não sou nenhum especialista em quadrinhos, em animes, em nada. Eu apenas gosto das histórias, certo? Tô vendo aqui pela primeira vez como é que foi isso nos quadrinhos e apenas digo aqui o que eu acho, tá ligado? Se você discorda, tudo bem, deixe sua opinião aí nos comentários, óbvio que com respeito, mas é isso, velho. Antes. E se quiser continuar a leitura, a partir daqui começa a Morte do Sonho e toda a saga do Bucky Barnes como o novo Capitão América. Mas Guerra Civil foi reverberando por muitos anos nos quadrinhos da Marvel, sempre tendo alguma referência em outras histórias com o passar do tempo. A Panini lançou esse encadernado de luxo que está esgotado há algum tempo, mas tem também essa versão lançada na coleção da Marvel pela Salvat, que talvez seja mais fácil de ser encontrada. O quadrinho foi a base principal para o filme Guerra Civil de 2016 do universo cinematográfico da Marvel. E é claro que teve muita diferença, mas a essência da história foi usada como base para o filme. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário. Esse daí foi o vídeo, certo? A Guerra Civil, história completa, o remake aí no canal Nerd All Stars, o link original está na descrição, certo? E é isso, né, rapaziada? Bom, como eu já tinha comentado aqui, pausei aquela vez lá no início, né? Pra comentar, velho, porque realmente eu achei uma parada da hora, né, o governo ter essa segurança com essas pessoas que têm poderes, tá ligado? Ah, uns são heróis, mas podem ficar do mal e tal. Realmente o lado mais fraco, que são dos humanos, que não tem nenhuma habilidade, precisa ter uma segurança diante umas pessoas dessas que podem fazer coisas absurdas, tá ligado? Então o governo querer fazer um registro de todos os heróis ali, de todas essas pessoas e tal, cara, uma parada da hora, realmente. Eu pensaria numa parada dessa, tá ligado? E os heróis não teriam que discutir nada sobre isso, até porque se eles são heróis, estão lá para proteger, para querer o bem dos mais fracos, isso aí deveria ser uma coisa aceitada na hora, tá ligado? Cara, é bom mesmo, realmente, vocês vão se sentir mais seguros e tal, não sei o que, vamos fazer os registros. Agora, a humanidade, né, os civis lá, o governo, querer ter os heróis como seus peões ali, como os cachorrinhos para querer mandar e desmandar no que eles vão fazer e tal, aí eu já acho uma parada mais complicada, tá ligado? E realmente acredito que tenha sido isso, esse o fator aí do Capitão América e os outros heróis aí realmente não ter aderido, tá ligado? Não querer fechar esse acordo aí com eles. Né? Então, ou seja, falta de diálogo, velho. Realmente, se eles buscassem uma outra alternativa, até o próprio Tony Stark, tá ligado? Dando outras ideias e tal, não simplesmente ficando a todo custo ao lado do governo, botando vilões, isso e aquilo para correr atrás dos outros heróis, tá ligado? Aí, cara, foi uma falta de diálogo enorme que teve aí, tá ligado? Mas, cara, uma história sensacional. Foi falado aqui no vídeo, né? Eles adaptaram isso para o filme, realmente teve muitas diferenças aí, né? Personagens que não apareceu, isso e aquilo. Mas, cara, a essência realmente foi bem parecida ali. Eu achei muito foda realmente ver como foi que aconteceu a Guerra Civil aí, tudo certinho nos quadrinhos, beleza? Se você quer ver, velho, a parte 2 desse vídeo aqui, né, eu trazendo o react pra vocês, realmente eu não vi, eu não conheço a parte 2 desse vídeo. Comentem aqui se vocês querem ver, deixe bastante like e comentem outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Muito obrigado, meus queridos, valeu e fui! Joga no gol, tipo dançou, cheio de mangue que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto vai que me congelou. A tropa ela já avisou, tipo Tobiri e o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou.